Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 7ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, revista de adulto, CPAD, deste primeiro trimestre 2023. O título, relembrando dessa nossa revista, é falando sobre o avivamento espiritual. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E o título desta nossa 7ª lição vai falar sobre Estevão, o Mártir avivado. O título dessa nossa 7ª lição desse primeiro trimestre 2023. Esta nossa lição está tratando sobre o período ali que Estevão, um dos diáconos, escolhido ali pelos apóstolos para dar assistência às viúvas, aos órfãos, aos necessitados. Haja visto que os apóstolos precisavam se dedicar à leitura, às orações e ao ensino da palavra de Deus, e eles escolheram 7 homens cheios de poder, cheios do Espírito Santo, homens que tivessem boa conduta, bom comportamento, e Estevão foi um destes. E Estevão destacou-se pelos milagres que realizava ali, cheio do Espírito Santo, e foi confrontado pela elite religiosa, pelos religiosos, e culminou com o seu martírio. Estevão foi apedrejado porque aqueles religiosos legalistas não aguentaram ouvir a verdade e apedrejaram o jovem Estevão. Estevão, um Mártir avivado. O nosso texto áureo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 ao 56. Está escrito assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, aqui falando de Estevão, disse: eis que vejam os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. A nossa verdade prática diz que, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Falando aqui, quando Estevão estava sendo interrogado, acusado injustamente pelaquela cúpula ali do Sinédrio, e Estevão olha para o céu e vê o Senhor à direita do Pai, glorificado. E eles não aguentaram ouvir aquilo, arrastaram Estevão para fora da cidade, para determinado lugar ermo ali, e apedrejaram Estevão. A nossa verdade, o nosso texto bíblico em classe, na verdade, está registrado em Atos dos Apóstolos, livro histórico ali do Novo Testamento, Atos capítulo 6, versículo do 8 ao 10, e versículo 7, capítulo 7, versículo 54 ao 60. Está escrito assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e, expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Falando aqui do momento em que Estevão, acusado injustamente de blasfemar contra a lei mosaica, contra Moisés, contra Deus, contra o templo, apedrejaram Estevão. Nossa lição os 3 tópicos da nossa lição. Primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Demonstrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e até da morte. E nos conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer com sua fé em Cristo Jesus, diante das vicissitudes, das dificuldades, dos problemas, das perseguições que todo cristão enfrenta. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva em nosso canal, comente nos vídeos, deixe seu comentário, compartilhe, ative aí o sininho de notificações. Nós estamos trazendo semanalmente resumo das nossas lições de adulto e de jovem, trazendo uma reflexão, nosso entendimento sobre o conteúdo que são abordado em cada lição, ok? Então nós vamos tratar sobre a vida do jovem de Estevão, como Estevão foi acusado injustamente, e a lição que aprendemos através do testemunho deste fiel servo do Senhor Jesus Cristo. Estevão foi um dos diáconos escolhidos, está lá registrado em Atos capítulo 6, para dar assistência às viúvas, aos órfãos, aos necessitados, trabalhar na área social da igreja primitiva. Já vista, estava tendo algumas reclamações por parte dos irmãos que as viúvas, os necessitados, a área social da igreja estava sendo negligenciada, porque os apóstolos, os discípulos, eles precisavam se dedicar ao ensino da palavra, às orações, ao estudo da palavra, para seguir evangelizando, anunciando o reino de Deus. E essa área social da igreja precisava também de uma assistência. Reuniram-se ali e também, outro detalhe importante, as viúvas dos cristãos que não era da Palestina, da diáspora, estava sendo negligenciada em detrimento, estavam as viúvas ali dos irmãos ali judeus da Palestina, estava tendo uma atenção maior do que as viúvas que eram cristãs também, mas da diáspora, não era literalmente ali da Palestina, não viviam ali na Palestina. Vieram para Jerusalém recentemente, há pouco tempo, mas não era literalmente, vivia literalmente ali na Palestina. Então estava sendo desprezado, ou não estava tendo atenção devida como as outras mulheres. Houve esse murmurinho, essa
confusão, esse desentendimento, né? Essas reclamações, e os apóstolos, sob a direção ali do Espírito Santo, reunidos ali, decidiram, está lá em Atos capítulo 6, escolher homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens justos, certos, para trabalhar nesta área social da igreja, né? Os chamados diáconos. E Estevão era um deles. Estevão era um homem cheio de fé. Lucas, o autor ali do livro de Atos dos Apóstolos, o escritor ali do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé e de poder e fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 8, né? Além de trabalhar nesta área social, Estevão se destacou também pela presença, pela unção, pelo revestimento de poder na sua vida. Então, Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança, da sua comunhão, da sua intimidade com o Espírito Santo de Deus, e não tapar os olhos, fazer de conta que não estava vendo tudo aquilo que acontecia. Estevão cheio de fé, assim como Pedro no dia de Pentecostes, ali pregando, anunciando na autoridade do Espírito Santo, assim também foi Estevão. E o preço foi a morte, né? Então, nosso primeiro tópico, o testemunho de Estevão. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha, como falamos ali, dos diáconos, ali em Atos, capítulo 6. Né? O evangelista Lucas que faz a menção ao dizer que ele foi o primeiro mártir da história ali da igreja primitiva, um homem cheio do Espírito Santo, como está registrado lá em Atos, né, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja, né, aquela elite religiosa judaica. Levantaram-se alguns das sinagogas chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, que eram ali da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão ali na sinagoga. Mas a sabedoria de Estevão era tão extraordinária, a graça, o revestimento de poder faz isso. Sabedoria, capacitação, graça, ousadia no Espírito Santo para lidar com estas situações. Por isso o cristão não deve negligenciar, abdicar de uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Porque nós somos testemunhas, como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, de sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus vai dizer: mas receberei a virtude, o poder do Espírito Santo para testemunharem, para serem minhas testemunhas, meus mártires. Meus mártires. Testemunha é mártir, né? Para evangelizar, serem minhas testemunhas. Mas para isso é necessário ser cheio do poder de Deus. E Estevão era um homem cheio do poder de Deus. Estavam disputando ali na sinagoga, e eles não resistiram ao conhecimento, à graça que estava na vida de Estevão. Fizeram o quê? Criaram, levantaram calúnias, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Moisés, a lei mosaica, e contra Deus. Quando Estevão vai falar ali que agora não era necessário mais ter um templo para adorar a Deus. Nós lembramos de João, lá capítulo 4, Jesus falando com a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando a mulher faz a pergunta: nossos pais diziam que o lugar de adorar é aqui no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no templo. Aí a mulher diz: quando o Messias vier, ele nos anunciará tudo isto. Aí Jesus disse: eu sou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não precisa mais de um templo
como naquela época, para ter acesso a Deus, né? Então é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Todos aqueles que o adoram têm que adorar em espírito e em verdade, né? Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. A separação que existia entre nós e Deus, Jesus tirou, né? Hoje nós chegamos diretamente a Deus através do Senhor Jesus Cristo. O seu Espírito Santo que habita em nós nos ajuda nas nossas orações, né? As nossas intercessões. O Espírito Santo intercede por nós, né? Então nós temos acesso a Deus. E é isso que Estevão estava passando para aqueles que estavam com ele ali na sinagoga, falando a respeito das Escrituras, né? E Estevão falando que agora não era necessário mais um templo. O templo havia perdido a sua importância em relação ao chegar-se a Deus. Mas eles, como haviam crucificado Jesus, obviamente taparam os seus ouvidos e falaram que Estevão estava blasfemando e acabaram assassinando, apedrejando Estevão. Em debate com Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria e o Espírito Santo que falava, que estava ali na vida de Estevão, né? Usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusar Estevão com mentiras, né? Levantaram falsos testemunhos que acusaram Estevão de blasfemar contra Moisés, contra a lei mosaica ali, contra o templo, contra Deus, e acabaram apedrejando Estevão. Apesar disso, algo surpreendente aconteceu, né? Quando eles olharam para Estevão e viram que o rosto de Estevão, Lucas vai registrar ali, que o rosto de Estevão brilhava, né? Quando eles fixaram o rosto ali, olhando para Estevão, viram que o rosto de Estevão parecia um rosto de anjo, o brilho, a glória, a presença do Espírito Santo na vida de Estevão, né? O Espírito Santo, quando está na vida do crente, a gente vê, a gente sente a presença do Espírito Santo, é algo extraordinário, né? A maneira de falar é outra, a maneira de se portar é outra, em tudo no falar Deus está sendo glorificado, Deus vem em primeiro lugar. É algo extraordinário que vale a pena ter intimidade com Deus, né? Então, após resumir com sabedoria a história de Israel, né, no seu discurso, Estevão, lembrando que Estevão começou falando ali de Abraão, quando Deus chamou Abraão, não existia templo ainda, né? Deus chamou Abraão. Estevão vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, de Jacó, Israel, de José, dos patriarcas, de Moisés, de Davi. Então Estevão faz um apanhado da história de Israel, né? Mostrando para aqueles que estavam ouvindo, né? Quando ele foi levado ao Sinédrio ali para o interrogatório, Estevão faz um apanhado mostrando que toda a história ali estava apontando para Cristo. Estevão vai falar que, assim como os seus antepassados, os antepassados ali dos judeus, os pais não ouviram, não deram ouvido ao conselho, aos ensinos, às profecias dos profetas. Ao contrário, muitos foram assassinados, muitos profetas foram assassinados, apedrejados, mortos, enforcados, enfim. E eles fizeram a mesma coisa com o Messias, aquele que os profetas vinham anunciando, né? Vinham anunciando, e eles fizeram pior ainda, que mataram o Senhor Jesus Cristo. Então Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração deles, daqueles líderes israelitas, dizendo que eram homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Não queriam ouvir, não queria dar ouvido, né? Estevão diz
vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, como eles fizeram antigamente. Né? Em suma, Estevão denunciou as suas traições e o homicídio contra Jesus. Diante de tão dura denúncia, eles se enfureceram contra Estevão e arrastaram para fora da cidade para apedrejá-lo. Né? O nosso segundo tópico vai falar aqui é da preciosa morte de Estevão. Né? Jesus já havia sido morto, eles já haviam crucificado, matado o Senhor Jesus Cristo, e o caminho agora estava livre ali para fazer a mesma coisa com Estevão, né? Apedrejando aquele discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está lá em Atos, capítulo 7, versículo 55, diz assim: mas ele, no caso Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, né, Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. Eles taparam os ouvidos para não ouvir, ou seja, não queriam ouvir a voz do Espírito Santo. A verdade, né, a cegueira espiritual era terrível na vida daqueles líderes religiosos, presos ao legalismo da lei. Né? Preferiram crucificar, matar todos aqueles que se levantavam, que anunciavam Jesus como Filho de Deus. Que Jesus queria voltar ao céu, que estava à direita de Deus, que partilhava, que fazia parte ali da glória, né? Da glória de Deus. Né? Jesus disse que ele era o Filho de Deus. Os líderes religiosos diziam que era blasfêmia, que era blasfêmia, que era blasfêmia. E Estevão, quando ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, ou seja, Jesus, em pé à direita de Deus. Eles não aguentaram ouvir aquilo. Levantaram ali, conseguiram ali testemunhas falsas para acusar Estevão e cometer o assassinato. Né? Seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão. Eles não suportaram ouvir que Estevão via a glória de Deus e que Jesus estava ali no céu à direita de Deus. Né? Expulsaram Estevão da cidade e o apedrejaram perante Saulo. Aqui, de uma forma assim abrupta, Saulo é apresentado no livro de Atos. Saulo estava ali perante aqueles acusadores. Saulo era um estudioso ali da lei, né, um fariseu ali legalista, estudioso ali aos pés de Gamaliel, e estava presente, corroborando com esse assassinato de Estevão. E levaram-no com violência, levaram Estevão para fora da cidade, e ali aconteceu o primeiro mártir da história da igreja primitiva, né? Saulo de Tarso era um dos principais perseguidores da história ali da igreja primitiva. Atos capítulo 8 vai dizer, aconteceu no início ali de Atos capítulo 8, esse assassinato, esse apedrejamento de Estevão. Paulo estava presente. A partir daí, desse episódio, aconteceu uma perseguição terrível contra os cristãos ali em Jerusalém. Vale a pena você ler Atos capítulo 8. Em Jerusalém, uma perseguição terrível, e os irmãos tiveram que fugir de Jerusalém, os cristãos. Atos capítulo 8 vai dizer ali que só os discípulos ficaram ali em Jerusalém, e Filipe, o evangelista, era um dos diáconos ali escolhidos juntamente com Estevão e outros, para dar essa assistência social ali aos irmãos. E Filipe desceu para Samaria. Estevão foi assassinado. Filipe desceu para Samaria, pregando, anunciando, pregou ali em Samaria, com milagres, com cura, com expulsão de demônios.
Deus, o Espírito Santo ali realizando coisas extraordinárias. E depois que Filipe começa a pregar ali em Samaria, que os samaritanos começam a se reconhecer e aceitar Jesus como Messias, como Salvador. E a igreja de Jerusalém envia ali Pedro e João ali para Samaria, né, para impor as mãos ali, o Espírito Santo vir sobre aqueles irmãos samaritanos. E Filipe é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para se encontrar ali com o eunuco que tinha ido para Jerusalém, era o superintendente das finanças ali de Candace e rainha ali dos etíopes. E Filipe também desce ali para encontrar com aquele eunuco e o Espírito Santo realizando coisas extraordinárias através destes diáconos que havia sido escolhido, homens cheios de sabedoria e de entendimento e de boas ações para a glória de Deus. Então, o discípulo de cristão, ele precisa ter esta vida de intimidade com Deus, essa vida de intimidade com o Espírito Santo. Ele precisa ser revestido de poder, ainda mais diante desta sociedade, deste mundo tão conturbado em que vivemos. O cristão, para fazer a diferença, ele precisa de revestimento de poder, né? Então Estevão não demonstrou nenhum sentimento de vingança com aqueles que estavam lhe acusando, lhe apedrejando, né? Estevão não demonstrou nenhum sentimento de ódio e apedrejava ao Estevão, que em invocação dizia, Estevão dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, sendo apedrejado, sendo espancado, ali clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto adormeceu, morreu. Estevão fez como Jesus, né? Senhor, perdoa porque não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Quando estavam ali esbofeteando Jesus, zombando de Jesus, Estevão seguiu o exemplo do seu mestre. Pediu ao Senhor que perdoasse aqueles seus malfeitores, aqueles seus acusadores, aqueles que estavam ali apedrejando. Isso só quem tem Deus na vida. Só quem tem muito Deus na vida para suportar tal situação e ainda interceder por aqueles seus acusadores. Só quem tem o Espírito de Deus na vida para agir desta maneira, né? É coisa extraordinária. E Estevão foi apedrejado. Preciosa, está lá em Salmo 116, versículo 5. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes, seus acusadores. E Estevão foi um exemplo desse comportamento digno, né? E para a gente finalizar aqui o terceiro tópico, eu vou falar sobre o avivamento no sofrimento. O sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não nos diz como todos os apóstolos de Jesus morreram, mas em livros históricos da igreja e livros que não constam, obviamente, no cânon, na Bíblia Sagrada, nos livros da Bíblia, conta histórias da morte dos apóstolos. Nós sabemos que Tiago foi morto ali por Herodes, está lá em Atos também. Tiago foi morto por Herodes e os demais, os livros históricos da época falam, né, que, por exemplo, João morreu o evangelista morreu de idade avançada ali na ilha de Patmos. Falam-se que Pedro, nós vimos até na lição anterior, que Pedro viu a sua esposa sendo levada à morte e ele falando para ela lembrar de Jesus, do sacrifício de Cristo, para ela lembrar de Jesus, para não negar no momento ali da execução, que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não era digno
de receber a mesma morte que Jesus sofreu, né? E então livros históricos deste período falam da morte dos apóstolos, né? Muitos foram decapitados, crucificados, mas não consta na Bíblia Sagrada. Mas o importante é que eram homens cheios de fé, homens cheios do Espírito Santo de Deus, com exceção de Judas Iscariotes, que foi o traidor, que vendeu o Senhor Jesus Cristo ali, que tirou a sua própria vida. Mas, assim como Estevão, né, viveu uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos aprender. Porque é nos momentos de dificuldades que aquele que tem uma vida cheia de Deus vai entender que nesse mundo conturbado, este mundo dominado pelo poder das trevas, é necessário estar cheio do Espírito Santo para aguentar, cheio de fé, os problemas, as dificuldades, as vicissitudes que a vida impõe, as perseguições que vêm sobre o cristão, sobre a Igreja de Cristo. E se não tivermos uma vida avivada no poder de Deus, muitos acabam cedendo e se desviando do propósito de Deus, né? Então o avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia Sagrada nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades, né? Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força, como está lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. Né? Então o avivamento é uma questão de necessidade na vida do cristão. Uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte, desse revestimento do céu, para superar as muitas agruras, as dificuldades que é imposta, que todo cristão passa. Todo cristão passa. Tem momentos de altos, tem momentos de baixos, tem momentos que as perseguições são terríveis. Se não tivermos esse revestimento, a gente passa por situações terríveis, né? Então, essa capacitação é necessária na vida do crente. Então, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo, né, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus nos concede graça, força e equilíbrio emocional para enfrentar tais situações. Se Estevão não tivesse esse revestimento de poder, possivelmente, quando ele fosse confrontado ali, ele negaria. Ele negaria. Mas quem tem Deus na vida vai até o fim. Então nós aprendemos que é necessário ser cheio do Espírito Santo. É necessário ter intimidade com Deus. Né? É necessário uma vida avivada. É necessário revestimento espiritual, avivamento espiritual. Nós aprendemos com os irmãos da igreja primitiva, né? Com os irmãos da igreja primitiva. E Estevão, um dos diáconos, era cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.